Leitura do artigo A Verdade sobre TDAH e Vício, da revista Atitude, por Carl Sherman, PhD, revisado clinicamente pelo painel de revisão médica do TDAH da Atitude e atualizado em 8 de abril de 2024. A verdade sobre TDAH e vício. Medicamentos para TDAH não são uma droga de entrada. Na verdade, adolescentes e adultos que buscam tratamento para seus sintomas de TDAH têm muito menos probabilidade de abusar de drogas e álcool do que seus equivalentes não diagnosticados e não tratados. Intoxicantes são um negócio arriscado se você tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH. Uma pesquisa recente descobriu que mais de 15% dos adultos com transtorno abusaram ou foram dependentes de álcool ou drogas durante o ano anterior. Isso é quase o triplo da taxa para adultos sem TDAH. Álcool e maconha foram as substâncias mais comumente abusadas. O abuso não tem a ver com o quanto você está fazendo ou com que frequência acontece. Tem a ver com como seu uso afeta seus relacionamentos, saúde, trabalho, escola e sua posição perante a lei. Diz Wendy Richardson, terapeuta de casamento e família e especialista certificado em dependência química em Soquel, Califórnia. Se você tem dificuldades nessa área e continua usando, você definitivamente tem um problema. Por que o abuso de substâncias e a dependência são problemas para adultos com TDAH? Em nosso estudo com jovens adultos, apenas 30% disseram que usaram substâncias para ficarem chapados, diz Timothy Williams, MD, professor associado de psiquiatria na Harvard Medical School, em Boston. 70% estão fazendo isso para melhorar seu humor, para dormir melhor ou por outros motivos. Esse tipo de automedicação parece especialmente comum entre indivíduos cujo TDAH permanece sem diagnóstico ou que foram diagnosticados, mas nunca receberam tratamento. Quando as pessoas com TDAH envelhecem, o componente hiperativo geralmente diminui, diz William Thompson, MD, especialista em TDAH em Denver. Mas por dentro, elas estão tão hiperativas quanto sempre. Elas precisam de algo para acalmar o cérebro e o suficiente para serem produtivas. Esse foi o caso de Beth, 27 anos, uma professora de educação especial em Wayne, Indiana. Na faculdade, ela relembra: minha mente estava tão fora de controle e beber fazia isso ir embora. Eu não bebia para ficar bêbada, mas para me concentrar e fazer meu dever de casa. A bebida também alivia outras misérias do TDAH, diz Beth. O tédio era impossível. Eu podia estar sentada em uma palestra interessante e ficar totalmente entediada. Quando eu bebia, não me importava em estar entediada. A impulsividade, o julgamento ruim e a estranheza social que frequentemente acompanham o TDAH pavimentam o caminho para a indulgência excessiva, independentes das consequências. Jennifer, 29 anos, de Fayetteville, Arkansas, sentiu que ter TDAH tornava difícil para ela se encaixar, exceto com a multidão que fumava maconha. Eles me aceitaram, ela diz. Eu costumava pensar, eles não se importam se eu sou um pouco louca, se eu não termino as frases e saio da sala enquanto eles estão falando. Existem outros fatores relacionados ao TDAH que podem aumentar o risco de problemas de abuso de substâncias. Comparados a pessoas sem o transtorno, aqueles com TDAH geralmente têm menos sucesso acadêmico. Menos pessoas se formam no ensino médio e na faculdade e ganham menos dinheiro. A biologia é outro fator. Há uma taxa maior de transtornos por uso de substâncias em parentes próximos de pessoas com TDAH, diz o Dr. Williams. Genes associados ao comportamento de risco e busca por novidades podem predispor o indivíduo tanto ao TDAH quanto ao abuso de substâncias. Seja qual for a explicação, os problemas geralmente começam na adolescência. Até os 15 anos, pessoas com TDAH geralmente não são mais propensas do que as pessoas sem TDAH a experimentar drogas. A partir dessa idade, as taxas de abuso e dependência disparam. Metade de todos os adultos com TDAH não tratado desenvolverão um transtorno por uso de substâncias em algum momento da vida. Na vida adulta, qualquer grande mudança de vida pode significar risco aumentado. Começar um novo emprego ou ter um filho pode ativar uma vulnerabilidade genética, diz Richardson. Prevenir o problema. Os medicamentos mais amplamente prescritos para TDAH, metilfenidato e anfetamina, são substâncias controladas, o que significa que tem o potencial de levar ao abuso e ao vício. Por causa disso, algumas pessoas presumem que é arriscado tomar essas drogas. Na verdade, é o oposto.
Pessoas com TDAH que tomam essas substâncias, conforme prescrito, são menos propensas do que suas contrapartes não tratadas a beber ou abusar de drogas. Em outras palavras, tratar o TDAH efetivamente é uma proteção poderosa contra o abuso de substância. A implicação é clara. Se você ou seu filho tem TDAH, certifique-se de providenciar o tratamento adequado, incluindo, se necessário, medicamentos para TDAH. Especialistas pedem que os pais comecem a conversar com seus filhos sobre o assunto desde cedo. Se você esperar até quinta ou sexta série, pode ser tarde demais. Deixe seu filho saber que ter TDAH aumenta o risco de problemas, que ele é mais vulnerável ao vício do que seus colegas sem TDAH. Certifique-se de que seu filho entenda que a melhor maneira de evitar problemas é evitar drogas ilícitas, completamente, e esperar até a idade adulta para usar álcool, se for o caso. As boas notícias? De acordo com o National Institute on Drug Abuse, os indivíduos que não começaram a abusar de uma substância aos 21 anos provavelmente não começarão mais tarde. Isso parece ser verdade para pessoas com TDAH, assim como para aquelas que não têm TDAH. Além disso, exercícios regulares parecem ajudar as pessoas a evitar a tentação da automedicação. É importante que pessoas com TDAH se exercitem e mantenham o cérebro estimulado, diz Richardson. O tédio coloca você em risco. Você precisa se movimentar, desafiar-se fisicamente. Problema duplo, tratamento duplo. Em seu esforço para acabar com sua dependência de maconha e outras drogas, Jennifer tinha ido a inúmeras reuniões de 12 passos. Ela até participou de um programa de reabilitação residual de 28 dias. Mas tudo isso foi em vão, porque seu TDAH ainda não tinha sido diagnosticado ou tratado. Eu não conseguia manter o foco na recuperação, lembra Jennifer. Nas reuniões, minha mente estava em qualquer coisa, menos no que eles estavam falando. Quão feia eram as paredes, quão irritante era a voz do orador. Eu pensava, por quanto tempo eles vão falar? O café está esfriando, tenho que encontrar fulano no shopping. A verdade infeliz é que o TDAH torna o abuso de substância mais difícil de tratar, e vice-versa. Eu não conseguia lidar com meu TDAH até ficar sóbrio, diz David, de 36 anos, um vendedor de São José, Califórnia. Mas era difícil ficar sóbrio antes que meu TDAH estivesse sob controle. Qual é a maneira certa de obter ajuda? Estudos recentes sugerem que é melhor otimizar o tratamento para TDAH somente depois que o indivíduo estiver sóbrio por 6 semanas a alguns meses. Os resultados não serão muito confiáveis se você apenas tentar acabar com o TDAH sem esperar pela abstinência, explica o Dr. Williams. O Dr. Dodson acrescenta, você não pode realmente dizer se a medicação para TDAH está funcionando se alguém estiver intoxicado com outra coisa. De programa de 12 passos, a psicoterapia, os mesmos tratamentos que são eficazes para acabar com o abuso de substância em pessoas com TDAH, também são eficazes quando o TDAH faz parte do quadro. Esteja ciente, no entanto, de que alguns programas de 12 passos continuam a promover uma desconfiança de medicamentos que afetam a mente e podem aconselhar os participantes a não tomar estimulantes. A melhor defesa contra esse conselho equivocado é a educação. Para você, seu patrocinador e outros membros do grupo. Às vezes um patrocinador vem a uma sessão de terapia para explicar o que é TDAH e como os medicamentos funcionam, diz Richardson. Às vezes um diagnóstico de TDAH antecipa o tratamento para abuso de substância. Jim de Greeley, Colorado, fumou maconha por anos sem nunca perceber que tinha um problema, até que foi tratado para TDAH. Eu conseguia funcionar e sobreviver quando estava chapado, mas a droga embotou minha curiosidade e afetou com quem eu andava, diz um homem de 41 anos. Ela atrofiou meu crescimento emocional. Obter a medicação certa para tratar meu TDAH foi um despertar. À medida que me familiarizava com o que era ter uma mente clara e estável, passei a valorizar a mim mesmo e minha capacidade de interagir com os outros de forma inteligente. A maconha não era mais divertida. Qual medicamento para TDAH é melhor para alguém que já lutou contra o abuso de substâncias? Para muitos médicos, a primeira escolha é o não estimulante. Essa droga pode não ser tão eficaz quanto os estimulantes para tratar certos sintomas, mas pode ser mais seguras para indivíduos que já exibiram uma tendência ao vício. Outros médicos optam por prescrever um estimulante, talvez iniciando o tratamento com uma formulação de liberação prolongada, como Concerta ou adesivo cutâneo Daitrana. Esses medicamentos de ação lenta têm menos probabilidade de serem abusados que medicamentos de liberação imediata. Permanecendo sóbrio. Para a maioria das pessoas, parar de usar álcool ou drogas não é tão difícil quanto ficar sóbrio. Manter um tratamento eficaz para TDAH é essencial.
Pessoas com TDAH são propensas à impulsividade e são menos capazes de tolerar frustrações, diz Richardson. Consegui ficar limpa várias vezes antes de ser diagnosticada e tratada, mas sempre tive recaídas, diz Jennifer. Recentemente, ao visitar velhos amigos com quem costumava abusar de drogas, ela se sentiu tentada novamente, mas dessa vez ela conseguiu lutar contra isso. Se eu não estivesse tomando remédios para TDAH, provavelmente teria recaído ali mesmo. Se um programa de 12 passos ou outro programa de autoajuda funcionar, continue com ele. Se você acha que precisa de mais ajuda para permanecer livre de drogas e álcool, pergunte ao seu médico sobre terapia cognitivo-comportamental. Ela provou ser eficaz tanto para tratar TDAH quanto para prevenir recaídas de abuso de substâncias. O tratamento não deve ser algo de uma vez só, diz o Dr. Dodson. Você realmente tem que continuar após o TDAH, para manter a proteção. Especialistas também recomendam adotar um estilo de vida que promova a sobriedade. Para começar, isso significa fazer o que for preciso para evitar o abuso. Para evitar ficar com muita fome, muita raiva, muita solidão ou muito cansaço. Os elementos básicos dessa estratégia, conhecida pela sigla HALT, são os seguintes. Primeiro, evite a fome. Coma 3 refeições completas por dia, junto com 3 lanches saudáveis. Limite a ingestão de açúcar e cafeína. 2. Evite a raiva. Aprenda a administrar suas emoções. Não enterre seus ressentimentos. Fale sobre eles. Consulte um psicoterapeuta se necessário. 3. Evite a solidão. Procure pessoas que lhe apoiem para criar nova rede social que substitui os amigos que usam drogas ou álcool. 4. Evite ficar excessivamente cansado. Durma o suficiente e leve por qualquer problema de sono ao seu médico. Dr. Dodson diz que entre seus pacientes, pelo menos 90% das recaídas acontecem entre 11 horas da noite e 7 horas da manhã. Especialistas enfatizam que a recaída não é um evento só, mas sim um processo que se desenrola ao longo de semanas ou meses. É essencial observar sinais preocupantes. Por exemplo, sentir-se anormalmente inquieto ou irritado, ter problemas para dormir ou ter o impulso de entrar em contato com um antigo companheiro de bebida. Em tais casos, pode ser útil escrever sobre esses sentimentos em um diário. Também é essencial ter um plano bem estabelecido para lidar com as tentações conforme elas surgem. Tal plano pode envolver telefonar para um amigo, para um treinador, ou um amigo solidário, ou talvez comparecer a uma reunião. Em alguns casos, um treino intenso é tudo o que é preciso para neutralizar uma vontade potencialmente explosiva de começar a usar novamente. Talvez a ferramenta mais poderosa para prevenir a recaída seja listar o apoio de amigos e familiares, para observá-lo e talvez até mesmo alertar seu médico se você exibir sinais de problemas. Muitas pessoas com TDAH têm capacidade zero de autoavaliação. É bom ter muitos olhos extras na caminhada, diz o Dr. Dodson. Não tenha medo de medicamentos para TDAH. Vários estudos mostraram uma relação inversa entre terapia medicamentosa para TDAH e abuso de drogas. Talvez o mais convincente tenha sido conduzido recentemente pela equipe do Dr. Willens, em Harvard. Eles analisaram dados de 6 estudos e descobriram que pessoas com TDAH que receberam tratamento apropriado na infância, quase sempre com estimulantes, tinham notável 50% menos probabilidade do que seus pares não tratados de abusar de drogas ou álcool na adolescência ou no início da fase adulta. Obter suporte. Programas de 12 passos podem ser úteis para adultos com TDAH. Se problemas com memória, atenção ou organização dificultam a participação em reuniões regularmente, um amigo ou membro da família pode ser convocado para emitir lembretes e talvez fornecer transportes para as reuniões. Esteja atento. Pessoas com TDAH e transtorno de uso de substâncias correm maior risco de depressão e ansiedade. Sem tratamento, essas condições coexistentes interferem na recuperação. É essencial para aqueles com TDAH e seus médicos estarem atentos a problemas de humor, mesmo depois que o TDAH tenha sido tratado com sucesso. Valeu, obrigado por escutar o canal.